Muito boa tarde, curso Livro dos Médiuns. Já tivemos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, já tivemos o Livro dos Espíritos, agora estamos no Livro dos Médiuns. Um estudo que ao mesmo tempo é uma prestação de serviços, porque pretende colaborar nessa emissão de luz que é a hora do Ângelus. Reunimos-nos num mutirão de luz, dentro das nossas limitações, colaborando com gigantescos mutirões de luz, grandes correntes de oração, consagradas na hora do Ângelus. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos todos. Porque a Terra precisa, no meio dessa espessa escuridão que a envolve, de bolhas de luz. Mesmo que bolhas minúsculas, é preciso gerar bolhas de luz. Uma minúscula vela, numa espessa e gigantesca escuridão, fará uma diferença muito grande. Faça a diferença. Gere luz. A grande maneira de gerar luz é a oração. Mas uma oração bem compreendida, uma oração que vá além da expressão verbal. Como disse Jesus, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Jesus deixa absolutamente claro que a grande oração, a oração que mais produz luz, é a prática do bem, é o gesto de luz. Lembre-se disso, meu amigo, amanhã, hoje e sempre. Cada gesto de luz que você puder fazer, tiver indo ao mercado e tiver uma pessoa em condição de rua, sair à rua e ver um cachorro com sede, na vizinhança do seu prédio, do seu bairro, dar bom dia, desejando bom dia. Não podemos esperar grandes práticas de luz, grandes gestos de bem, porque nós mesmos somos pequenos. Mas com compatibilidade, compatível ao nosso tamanho, pequenos gestos de luz. Busque, como um escoteiro do amor. Como o escoteiro busca 2 boas ações por dia, busquemos nós fazer os gestos que nos for possível fazer. De atenção, de afeto, de reflexão, de sentimento, de palavra, de ação. Que nós acordemos, durmamos, vivamos com essa busca, não desesperada, não aloprada, mas uma busca sincera, constante, de praticar o bem em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Que esse nosso encontro, esse nosso grupo, seja apenas um dos muitos gestos de cada um de nós. Que assim nos tornamos espelhos que refletem a luz de Deus. Muito bom, muito bem-vindos todos. Uma felicidade
estarmos atendendo e persistindo nesse nosso exercício. Seja muito bem-vindo, espalhe esse exercício, compartilhando essa live, curtindo, disseminando, aqui e no nosso canal no YouTube, Maurício Zomignani também. Faça isso. Seja você o bem que você gostaria de ver no mundo. Faça a sua parte. Muito bem, nós estamos na primeira parte, capítulo 1 de O Livro dos Médiuns. Capítulo 1 que tem por título Existem espíritos? Uma pergunta. Vamos nós enfrentar essa pergunta, ler o que Allan Kardec coloca, baseado em sua experiência, em seus estudos, em suas intuições, nas mensagens que ele recebeu de luminosos espíritos do mundo inteiro. São fontes fantásticas. Vejamos o que ele nos traz. O capítulo é muito longo, não se prestaria a leitura integral. Selecionamos alguns pensamentos dentro dele para nosso estudo aqui. Então a pergunta é: existem espíritos? E Kardec nos traz assim: muitas pessoas só conhecem os espíritos através das histórias fantasiosas que ouviram em criança, diríamos nós, depois em livros, filmes, séries que abordam a cultura do terror, fazendo com que espíritos, assim como lobisomens, Frankenstein, vampiros, sejam personagens da cultura do terror. Cultura do terror que tenta espalhar a tese do caos. A tese do caos é a tese contrária a Deus. Fundamental entendermos na batalha da luz e da sombra prevista no Apocalipse, o Armagedon, é uma batalha entre duas teses. A tese de Deus é muito clara. Fala da ordem, da bondade universais. Diz ela assim: não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Absolutamente tudo o que acontece obedece a uma ordem profunda, que nós podemos distinguir ou não, mas que está lá. E a tese oposta a essa é a tese do caos, que poderia ser resumida numa frase assim: qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. É a tese do salve-se quem puder. A tese que estimula-nos a atacar e a nos defender o tempo todo, porque a vida seria uma luta pela sobrevivência. Cada um por si, ninguém por todos. É isso que disputa nossas mentes. É a isso que você deve estudar. Que consequências traz o qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. O salve-se quem puder. Veja se isso não é a base de todos os ataques, de todas as defesas, desse entendimento terrível que supõe tudo ser guerra na vida. A guerra dos sexos, as lutas comerciais, as lutas de classe, o conflito geracional, tudo se transforma em guerra quando os nossos olhos são de guerra. E os nossos olhos são de guerra porque
supomos que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. A base da paz, é claro, é o inverso. Não há nada contra o que lutar, não há nada para resistir. Não há nada para atacar, nem nada do que nos defender. Porque não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Se compararmos a vida a um hospital, tudo é terapêutico no hospital de Deus. Se compararmos nossa vida a uma escola, ambas as comparações precisas, admitiremos que tudo é pedagógico na escola de Deus. Nada escapa do projeto terapêutico ou pedagógico de Deus. A consequência disso é que nada há para atacar, nada há do que se nos defendermos. A grande tarefa da vida é a busca da melhoria interior, que se faz principalmente através do serviço ao outro, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é ajudando na transformação do outro que seremos ajudados em nossa própria transformação. Essa é a grande tarefa da vida. Nada há para brigarmos, para lutarmos, para resistirmos, para atacarmos, para nos revoltarmos, para nos magoarmos. É a libertação de todo mal, é a libertação de todo karma, é a libertação de toda a energia doente, perversa, violenta em nossas vidas. Então, muito ao contrário dessa ideia, qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, que é espalhada não apenas pela cultura do terror, dos filmes, das séries, dos livros, mas também pelo trabalho jornalístico, digamos assim, do crime, esses vários instrumentos de mídia que propagam o crime, espalham o crime, também espalham essa mesma ideia de que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Vejam que forças poderosas propagam a cultura do caos. Alguém pode falar, mas a cultura de Deus é passada por inúmeras religiões que também são poderosas. Não é porque a ação é de uma instituição que se diz de Deus que efetivamente seu trabalho é de Deus. Muitas pessoas, até com base na crença nos espíritos, na vida espiritual, criam um álibi para todos os seus atos. Eu fiz isso por obsessão, eu fiz isso, aquilo por influência espiritual. Como um álibi, uma desculpa para todos os nossos erros. Vamos conversar muito sobre isso aqui. Mas pense se o fato de sermos religiosos, se o fato de existirem religiões é suficiente para considerarmos as ações de religiosos e de religiões como de Deus. Já que tantas religiões e tantos religiosos propagam e vivem o princípio do caos também. Então, primeira questão para entendermos a realidade espiritual é perceber a programação da cultura do caos, da cultura do terror, da cultura das sombras, que existe em muitas instituições e praticamente dentro de todos nós, pelo menos em algum momento de nossas vidas. Perceber isso é fundamental.
Continua Kardec dizendo assim: seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença na sua existência decorre necessariamente do fato de haver um princípio inteligente no universo, além da matéria. Existe ou não um princípio inteligente do universo? A evolução que a ciência nos apresenta pela arqueologia, pela astronomia, é verdade ou não? Se for verdade, precisamos entender e nos questionar: que lei é essa? Que força é essa que faz tudo evoluir? Onde havia apenas uma grande bola de fogo, diz a ciência que o universo surgiu numa grande explosão. Como foi possível que o universo passasse de uma grande explosão para esses sistemas de planetas, sistemas de sóis com sistemas de planetas chamados galáxias? Como foi possível que a partir de apenas uma bola de fogo surgisse essa miríade de seres vivos, como no planeta Terra, abrangendo o reino mineral, vegetal, animal e hominal? Que força é essa que faz tudo evoluir de um primitivismo tão rude como uma explosão de fogo, uma bola de fogo, até algo tão complexo, tão rico quanto um ser humano? Seres evoluídos, aliás, que não são os mais evoluídos do universo, que não são nem mesmo os únicos do universo. Claro que nessa imensidão de galáxias, são mais de 200 bilhões no universo conhecido. Claro que nesse espaço gigantesco do universo, imensurável, existem muitíssimos mundos habitados. Como foi possível que de uma bola de fogo surgisse tal complexidade, tal beleza, tal evolução? Só entender que há uma lei, há uma força do universo que faz da primitividade, da matéria, da explosão do fogo surgir tanto bem e tanta beleza, já teríamos algo a reverenciar, a respeitar, que você pode chamar de uma lei da luz, uma força do bem, uma força criadora, uma força geradora. Você também pode chamar de Deus. E cá entre nós, o nome que se der para isso, pouco importa, importa saber que há uma lógica incontestável na ação de um princípio inteligente no universo. Inteligente, todo-poderoso e evolutivo. E esse mesmo princípio que atua nos universos, atua em nossos próprios corpos. Porque é absolutamente evidente, se nós agrupássemos sobre uma mesa a mesma quantidade de átomos dos mesmos tipos de elementos químicos que existem em nós, colocássemos lá carbono, azoto, oxigênio, o que fosse, não teríamos nós. E qual a diferença, afinal, entre aquela quantidade de matéria e nós, se fosse em qualidade e em quantidade exatamente igual?
o que diferenciaria você, eu, daquele conjunto de átomos? Assim como a lógica, em quem observa o fenômeno universal, leva à conclusão de uma força inteligente, ao você fazer essa análise sobre você mesmo, você chegará necessariamente nessa conclusão. Há algo para além da matéria. Algo que une os átomos e faz deles moléculas, faz deles tecidos, faz deles órgãos e faz deles uma ação inteligente para além de tudo isso. Sistemas solares, galáxias no universo, tecidos e órgãos, sistemas e galáxias de moléculas no nosso corpo, e em tudo e por tudo, assim no pequeno como no grande, um processo evolutivo, organizador, inteligente, complexo, luminoso. Como todo efeito tem uma causa, por esse efeito, seja nos universos, seja em nós mesmos, podemos pressupor a enormidade, a beleza, o poder dessa causa primeira de todas as coisas. Não é? Analise e veja que há uma conexão entre essa causa e o que quer que seja você e eu. A nossa mente, o princípio inteligente que está em nós, é inexplicável apenas pela matéria e é muito semelhante ao princípio inteligente que formou, organizou, evoluiu tudo o que existe. Por isso, Kardec colocou aqui: a crença na existência dos espíritos decorre necessariamente do fato de haver um princípio inteligente no universo para além da matéria. Outro pensamento de Kardec aqui no capítulo 1 do Livro dos Médiuns diz assim: admitindo isso, é claro que a alma terá de ir para algum lugar. Então, essa parte inteligente que dá vida, que organiza, que faz evoluir a nós mesmos e ao universo, depois que nosso corpo morre, tem que ir para algum lugar. Mas para onde vai? O que é feito dela? Em que se tornam as almas depois da morte do corpo e para onde vão? É revelação universal entre as doutrinas religiosas do mundo. Que os espíritos são apenas as almas humanas despojadas do seu invólucro corporal. O que vem ficando mais explícito, mais claro, mais organizado com a revelação dos espíritos organizada por Allan Kardec. No seio do Espiritismo, encontramos, diz aqui Kardec, os fatos nos fenômenos de manifestações espíritas que nos dão a prova positiva da existência e da sobrevivência da alma. Continua ele dizendo: consideremos o espírito, antes de mais nada, na sua união com o corpo. O espírito é o elemento principal dessa união, pois é o ser pensante que sobrevive à morte. O corpo não é mais do que um acessório do espírito, um invólucro, uma roupagem
que ele abandona depois de usar. E continua: não podemos, pois, considerar o espírito como uma simples abstração, mas como um ser limitado e circunscrito. Aqui só falta ser visível e palpável para assemelhar-se às criaturas humanas. Por que não poderia ele agir sobre a matéria? Pelo fato de ser fluídico seu corpo? Mas não é, pergunta Kardec, não é entre os fluidos mais rarefeitos, como a eletricidade, por exemplo, acrescentaríamos nós a radioatividade, o magnetismo, e os que se consideram mais imponderáveis, que encontramos as mais poderosas forças motoras? Se você falar que só acredita no que você vê, você teria que falar que não acredita na eletricidade, não acredita no magnetismo. Não acredita na radioatividade. Forças tremendas que não há uma pessoa racional e informada que possa negar. Não é? Continua Kardec no seu raciocínio. Resta saber se o espírito pode comunicar-se com o homem encarnado, permutar pensamentos com os encarnados. Mas por que não? Questiona Kardec. Que é o homem senão um espírito revestido de corpo material? Que é o espírito senão um homem despido desse corpo material? Qual o motivo por que um espírito livre não poderia comunicar-se com um espírito cativo? Como o homem livre se comunica com o prisioneiro. Não é? Admitida a sobrevivência da alma, seria racional negar-se a sobrevivência das suas afeições? Ora, é imaginável que se você sobrevive, sobreviverá dentro de você as suas afeições também? É óbvio até. Desde que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que a alma de alguém, que nos amou durante a vida, venha procurar-nos, desejando comunicar-se conosco e se utilize dos meios que estão a seu dispor, batendo nos móveis, na parede, arrastando móveis, produzindo fenômenos, barulhos, ideias, perturbações, ou intuições, inspirações luminosas, conforme o grau de adiantamento. Quando viva na Terra, essa alma não agia sobre a matéria do seu corpo? Olha que coisa interessante. Diz Kardec aqui, a alma, quando encarnada, não age sobre a matéria através do seu próprio corpo? Se ela age quando viva, também pode, tem tudo para também poder continuar a fazê-lo após a morte. Não é? O espírito pode agir sobre a matéria? Está claro que sim, porque nós agimos através do nosso corpo, que é a matéria. Não era a alma que dirigia os movimentos corporais? Porque, pois, não poderia ela, após a morte, servir-se de outro corpo, de acordo com o espírito nele encarnado, para manifestar o seu pensamento no fenômeno mediúnico? Como um mudo se serve de uma pessoa que fala para fazer-se compreender. O médium é um intérprete do espírito, como um tradutor de Libras, a linguagem brasileira de sinais, é um tradutor do mudo. Veja como é interessante, como são interessantes as ideias de Kardec, veja o quanto isso lhe serve. É poderoso.
para todos nós entendermos, começarmos a desvendar com racionalidade, com lógica, a dimensão espiritual. Venha conosco, domingo a domingo, sempre às 17h30, estaremos juntos aqui. Agora saudar os amigos que estão conosco. Márcia Tristão, dando boa tarde, Adelaide Dias, Andréa Santos, Suzana Sasaki, André Salvatore e Diana Costa. Amigas dessa caminhada, dessa integração aqui na matéria, no campo físico e aqui também no meio virtual. Considerem, amigas, essa possibilidade de compartilhar. Precisamos expandir nosso ponto de vista, que é tão escravo, tão restrito ao se apegar à matéria. Caminhemos juntos nessa expansão. Progredir é desenvolver-se, é desvencilhar-se, é expandir a nossa consciência. Que toda a Terra possa perceber e aceitar o convite da expansão que está contido nessa trajetória da investigação espiritual. Investigue, conheça-se e pratique o bem. É para isso que estamos aqui, não apenas nesse grupo, é para isso que estamos aqui na vida. Um grande abraço a todos, um prazer, ótima semana, e fica o nosso convite para estar de segunda a sábado, às 18 horas, no Oração Ação, e no domingo que vem, às 17h30, na continuidade desses nossos fantásticos estudos. Venha conosco, compartilhe, faça parte do milagre da multiplicação que, sem dúvida, provém, hoje, como há 2000 anos, do mesmo Cristo. Até a próxima, um excelente final de domingo para você.